Jamais tire da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Salmos capítulo 119, verso 43. Senhor, a tua palavra tem que estar na minha boca, palavra de verdade, para que eu possa colocar toda a minha esperança nas tuas orientações. Coloca a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também temos esse texto aí, já vimos. Que Deus possa abençoar você, porque esta é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por sua palavra. A gente estuda só a palavra de Deus aqui, um capítulo por dia, um capítulo da Bíblia. E hoje vamos avançando para o capítulo 42 de Gênesis. Já estamos quase no final, são 50 capítulos. Gênesis, que tem essa ideia de mostrar o desenvolvimento do povo de Deus, como é que o povo foi formado. Então, desde o capítulo 37, pulando o 38, mas desde o 37 até o 50, José e o povo de Israel. Maravilhoso. Vimos aí coisas interessantes ontem, não é? O sonho de Faraó, José sendo tirado do cárcere, José recebendo uma roupa nova, mas mais do que isso, uma incumbência nova. Deus tinha preparado tudo isso para que ele pudesse resgatar o povo, o seu povo, e estabelecê-lo ali na terra de Gósen, como a gente vai ver nos próximos capítulos, para que o povo pudesse crescer. Deus estava cuidando do povo. Deus cuida de você, Deus cuida de mim também. O programa Reavivado por Sua Palavra está no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Basta você ir lá, clicar no inscrever-se, dar o seu joinha ali, o seu like e também clicar no sininho para ter as novidades, para fazer parte desta família maravilhosa. A você que está aí todos os dias às 6 da manhã, às 3 da manhã no Repeteco, também nosso abraço, no NT Play. Poxa, quantas oportunidades a gente tem de estudar a palavra de Deus. Eu tenho aqui no meu computador alguns de hoje, né? Lógico, esse programa é gravado, mas pessoas que nos acompanham, né? Está aí, ó, o Diamantino Filho, bom dia, vê o programa cedinho, né? A Lourdes Granato também. Possamos fazer sempre a vontade de Deus, ela diz aqui. É isso mesmo, né? Que coisa maravilhosa a gente poder fazer a vontade de Deus, tomar as decisões corretas. Temos outros nomes, a Patrícia Lopes também, de Macajuba, Bahia. Já falamos aqui esses dias sobre ela também e outros tantos que assistem o programa. Nosso abraço para você. Então, agora vamos receber os irmãos de José no Egito. Nós estamos com José ali no Egito, ele passa os 7 anos de fartura e esta história linda vai dar sua continuidade. Nós vamos saber coisas maravilhosas. Aqui começa uma parte muito emocionante, né? Até o encontro de José com os seus irmãos e ele se revela. Que coisa espetacular! Quem poderia imaginar isso, né? A gente volta já, depois do intervalo, com o capítulo 42. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Eu já quero começar oferecendo para você esse bonito curso Espírito Santo, Deus dos Bastidores. São 15 lições muito bem preparadas. Olha, Espírito Santo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e assim vai. Basta ligar para esse número aqui para você receber gratuitamente esta revista em casa. Bem seco aqui, a garganta vai secando aqui. Muito bem, vamos lá para o capítulo 42. O título geral que eu dei aqui foi quando 42 e 43, eles estão bem ligados, né? Mas quando os sonhos se realizam. Agora aqueles sonhos de José lá atrás, os primeiros sonhos, não é? Dos feixes se curvando ao seu feixe da colheita, né?
que o sol, a lua, as estrelas, que eram seus irmãos, pai e mãe, se curvando diante do sonho, vai se realizar. Jamais, jamais aquela família podia imaginar isso. Você imagina um segredo guardado no coração durante anos. Durante anos. Eles já nem pensavam, nem imaginavam que José estivesse vivo. A vida de um escravo era muito curta. Eles jamais podiam imaginar o lugar onde José estava. Jamais podiam imaginar. 7 anos de fartura, 7 anos de fome e miséria. E José, aí mais ou menos 1, 2 anos da fome, dessa época de fome, recebe a visita dos seus irmãos. Ele cuidava, segundo o que a Bíblia diz, ele cuidava desses contatos com estrangeiros. E tinha intérpretes. Vamos ver aqui que ele tinha um intérprete que fingia, né? Fingia não, ia traduzindo para ele. Ninguém sabia que eram seus irmãos. Ninguém sabia. Mas aqui diz assim o tempo de prova para eles. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Vamos lá, vamos para o Egito. Descei até lá, comprai alimentos. Jacó, Israel tinha dinheiro para isso. Então desceram 10 dos irmãos, verso 3, para comprar cereal do Egito. A Benjamim, irmão de José, verso 4, não enviou Jacó. Você sabe que a mãe, lembra disso, né? A mãe de Benjamim morreu no dia do seu parto, no momento do seu parto. E a mãe de Benjamim era Rebeca, a mãe de José, a mulher amada, por quem Jacó trabalhou 7 anos. E quando foi recebê-la, foi enganado por Labão. Lembra dessa história, né? Bom, Jacó não enviou para que não sucedesse algum desastre, diz aqui o 4. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. E eles são recebidos com palavras duras. José era governador da terra, como eu disse aqui. Ele que vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Olha só, os irmãos se prostrando diante dele. Sonho de José, o primeiro sonho. Primeiro encontro. Vendo José, seus irmãos o reconheceram, mas eles não reconheceram José porque eles apagaram José da cabeça. Mas a culpa estava lá. A culpa estava lá. A culpa acompanha a gente, se a gente não confessar, a culpa vai acompanhar até a morte. E a culpa estava lá. Tanto é que eles mencionam isso logo para frente. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos, verso 9. E olhou para eles e disse assim: vocês são espiões. Com tradução. Ele não falava diretamente com eles. Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos da terra. Não somos, não. Aí eles começaram a falar, verso 11. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões, somos honestos. Bom, podiam ser honestos, né? Mas tinham feito uma coisa bem ruim. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viesse aqui para ver os pontos fracos da terra. Nós, teus servos, somos 12 irmãos. O que lembraram de José? Olha lá, lembraram de José, mas não reconheceram José. Viu como estava ali na cabeça? Nós somos 12 irmãos, filhos de um homem, o mais novo está com ele, nosso pai, e o outro já não existe. Opa! Olha ele ali, ele estava na frente deles. O outro já não existe, sim. Então lhes falou José: vocês são espiões. São espiões. Palavras duras aqui, não? Palavras duras, fome, palavras duras. Aí vem o confinamento. E os meteu juntos na prisão, verso 17, 3 dias. 3 dias. Bom, eu vou fazer uma prova com vocês. Verso 15. Daqui vocês não vão sair sem primeiro que venha o irmão mais novo.
vocês vão ficar presos. Vocês são espiões. Os prendeu por 3 dias, mas no 3º dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, viveis, porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Eles não entenderam isso daí, né? Se sois homens honestos, um vai ficar aqui, um vai ficar detido. Mas levem ou tragam o mais novo para eu saber que vocês não estão mentindo, tá bom? Isso era coisa de meses, isso era coisa de tempo, isso era uma coisa de tempo. Não era pega o jato, vai lá, volta no dia seguinte, não, isso era uma coisa de tempo. Trazei-me vosso irmão mais novo, era o seu irmão, era Benjamim. Me tragam Benjamim aqui. Eu não sabia quem era, né? Aí vem uma confissão, olha o verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Mas José não foi assim: tudo bem, vocês querem que eu seja preso? Não. José pedia: por favor, não façam isso, não me vendam. E isso não saía da cabeça deles. A culpa ela muda completamente a vida da gente. Se a gente não resolver isso, a gente pode ficar enfermo e morrer por causa da culpa. Tenho acompanhado algumas pessoas um pouco antes da morte, e algumas querem confessar alguma coisa que fizeram, querem estar em paz. Outras: eu estou em paz, pastor, estou em paz. Não odeio ninguém, não carrego mais nada. Eu já entreguei meu fardo. Mas eles estavam com a culpa no coração. Isso é angústia de alma. Angústia de alma e ansiedade. A angústia de alma dele, de José, e a ansiedade nossa, porque esse assunto não ficou resolvido. Respondeu Rúben: não vos disse eu, porque Rúben tentou ajudá-lo, né? Não pequeis contra o jovem, não falei isso eu? E não me quisesse ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. A confissão. Eles, porém, não sabiam que José estava entendendo tudo, porque eles falavam por intérprete. Mas ele estava entendendo tudo. Retirou-se deles e foi chorar. Momento difícil. Depois disse assim: bom, tá bom, fique Simeão, vamos algemá-lo. Isso foi feito na presença deles e eles foram para a terra. Um período de tensão, hein? Mas tinha um outro gancho aqui. Estavam indo embora do Egito. Simeão estava lá, preso, esperando que os irmãos trouxessem o mais novo Benjamim para soltar Simeão. Então eles tinham que voltar. Quando estavam subindo, o que aconteceu? Ele encheu os sacos de todos o carregamento com cereais para levarem para a terra de Canaã. Mas ele colocou o dinheiro ali. Todo o dinheiro que eles pagaram estava lá dentro. Cada um saco de cereal. E carregaram cereal sobre o jumento e partiram dali. Abriram um deles, o saco de cereal. Abriu um dos sacos de cereais para dar de comer o seu jumento na estalagem e deu com dinheiro na boca do saco do cereal. Ai, meu pai! Olha a frase. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca. Desfaleceu-se-lhes o coração e atemorizados, um momento de medo, perplexidade, um período de tensão. Que é isto que Deus nos fez? Deus está fazendo agora? É Deus quem fez isso? É Deus quem está punindo vocês pela morte de José? Não. Eles imaginaram isso e carregaram isso. Chegaram a Jacó, contaram tudo para Jacó. Foram contando todos os detalhes. Ele nos tratou asperamente e nos confundiu com espiões. Somos homens honestos, dissemos. Um já não existe. Somos 12, mas um já morreu. E temos o mais novo.
Nisto conhecerei que sois honestos, deixai comigo um, disse José, e venham trazer o mais novo, para que eu saiba que vocês são homens honestos. E quando viram todos os sacos de cereais, todos tinham o dinheiro restituído. Ficaram com medo. Ficaram desesperadamente com medo. Então lhes disse Jacó, seu pai, verso 36, tendes-me privado de filhos. José já não existe. Ele não sabia tudo, né? José já não existe. Simeão não está aqui. E vocês vão levar Benjamim? Que isso? Mas Rubens disse ao seu pai, mata meus filhos e tal, etc. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Porque se acontecer alguma coisa com ele, eu morro. Não, vai descer. Suspense. Como isso vai acontecer? Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas nós vamos ver no capítulo 43 que passou tempo, não deixaram o camarada lá. Eles estavam com medo de fazer alguma coisa e só voltaram quando a coisa apertou mesmo. E nós vamos ver o que acontece aqui. Você que não tem acompanhado, não sabe a história bíblica, vai se surpreender. A culpa é uma coisa terrível, nós temos que lidar com ela ou vamos viver com ela. Eles estavam com o coração cheio desta mágoa, dessa ansiedade e explodiram diante de José, que ouviu tudo. Eles se curvaram diante de José, olha o sonho se realizando. Então não despreze nada na vida, não despreze nenhum infortúnio na sua vida, não despreze, porque através dele Deus poderá lhe fazer aprender uma lição extraordinária. Não carregue culpas no seu coração, resolva isso. Resolva com a pessoa ofendida. Resolva com o ambiente que você, as pessoas, contexto, resolva. Entregue nas mãos de Deus. Ele vai apagar isso e vai lançar no fundo do mar. Você vai, show a ansiedade, porque você está perdoado, perdoada. Lindas lições de José, não? Vamos ter outras e vamos aguardar isso. Vamos orar. Pai bondoso, com alegria, com entusiasmo no coração, nesse instante a gente chega para te dizer que estamos aprendendo várias lições da vida de José. As roupas trocadas até se tornar o segundo homem no Egito, possibilidade de ajudar a sua família, a aspereza com que os tratou, dando-lhes uma lição de vida, a culpa que eles carregavam no coração e que não era uma coisa boa, mas José trabalhou com isso, sem dúvida, pelo Espírito Santo. Senhor, que possamos levar a Cristo as nossas mágoas, nossas culpas, nossos descaminhos, e que possamos trilhar naqueles caminhos que nos levarão para o Teu reino. Abençoa cada um hoje, Pai, que possamos pensar nessas lições, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. O programa segue, mas amanhã, o capítulo 43, os irmãos de José voltam outra vez para o Egito, levando sabe quem? Amanhã você vai saber. Um abraço, até lá. Um muito conhecido ditado popular declara: o mundo dá voltas. Ele é utilizado para falar da realidade de que o tempo pode trazer de volta fantasma do passado e nos fazer encarar situações não resolvidas. E isso foi exatamente o que aconteceu com os irmãos de José, que o haviam vendido para uma caravana e inventado uma história sobre sua morte. O capítulo 42 de Gênesis revela que a fome que havia sido revelado a Faraó por Deus através de sonhos afetou todos os países do Oriente Médio, inclusive a região onde Jacó e seus filhos moravam. No meio da fome extrema, eles ouviram falar que no Egito havia fartura. Assim, Jacó enviou 10 de seus filhos para realizar a longa viagem até o Egito a fim de comprar comida. Benjamim, o mais novo, ficou com ele. Pela providência divina, quando eles chegaram para comprar os grãos, José estava por perto e os reconheceu, mas não foi reconhecido. A partir daquele momento, ele usou vários expedientes pedagógicos com os irmãos para levá-los ao arrependimento e preparar seus corações para revelar quem era. Por 4 vezes os acusou de espiões.
ouvindo deles a resposta de que eram homens honestos, de uma família de 12 irmãos, sendo que um morreu e o caçula estava com o pai. A seguir mandou que os prendesse por 3 dias, tempo suficiente para conversarem, trazerem à memória seus pecados e terem um coração quebrantado. Depois exigiu que provassem sua honestidade, retendo um deles, Simeão, e enviando os demais para buscar o irmão caçula. No meio de tantas dificuldades, os irmãos finalmente mostraram arrependimento em relação ao passado, assumindo a culpa por tudo o que havia acontecido. No verso 21 lemos: Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. O passado havia se encontrado com o presente, e os irmãos perceberam que a sombra do que haviam feito ainda os perseguia. Para avançar, eles precisavam dar uns passos para trás e resolver questões não resolvidas. Esta história ainda continua, mas este belo capítulo nos ensina que na vida, muitas vezes precisamos voltar em questões não resolvidas do passado que ainda nos afetam no presente e podem prejudicar nosso futuro. E sabe, por mais doloroso que seja, às vezes precisamos recuar na vida para pegarmos impulso para avançarmos.